Canal Rural, a TV do agronegócio, a força do campo. Quando são 6h19, voltamos para o segundo bloco do Bom Dia Campo desta terça-feira. E um novo sistema de produção de hortaliças surge como alternativa para os produtores brasileiros. É a aquaponia. A técnica que une a conhecida hidroponia, que é o cultivo de hortaliças na água, com a criação de peixes, começa a ser desenvolvida no município de São Roque, no interior de São Paulo. Tem 15 anos que Cristiano trabalha com hidroponia, produz hortaliças na água. São 5.000 metros quadrados de canteiros assim, suspensos, e mais de 50 mil pés de alfaces por mês. E tem ainda agrião, manjericão e outros 20 tipos de hortaliças. O suficiente para ele fazer desta variada horta uma produção comercial. Apesar de já estabelecido no mercado de hortaliças, o Cristiano, como um bom produtor, um produtor de iniciativas, foi atrás de um outro projeto para aumentar os lucros aqui na propriedade. E foi aí que ele instalou aqui esses tanques para criar peixes. Aí juntou uma coisa com outra, a criação de peixes com a produção de hortaliças. E hoje o Cristiano é um produtor do sistema de aquaponia. O sistema, relativamente novo no Brasil, foi implantado na propriedade do Cristiano com a ajuda do Manuel. Ele faz parte do Conselho de Aquicultura e Pesca do Governo Federal. Eu desenvolvi um sistema onde a pessoa poderia ter no quintal da sua casa um tanquinho junto com uma produção de verdura. E aí a água que usa para a criação de peixe estaria indo para essas verduras, nutrindo as plantas e regressaria já limpa para o tanque de criação. Então o sujeito pode ir pescar e o filho, a esposa podem cuidar isso no dia a dia e passa a ser uma segunda renda. O Manuel mostra como funciona o sistema. Esse é o nosso viveiro de engorda de peixes, né? Aqui nós dividimos os peixes menores dentro desse tanque-rede e os peixes maiores do lado de fora. Daqui a pouco esses peixes já vão ser comercializados e nós soltamos os que estão aqui dentro do tanque-rede e substituímos por um novo lote de peixes menores. A alimentação que é fornecida para esses peixes sai na forma de dejetos por um encanamento aqui enterrado e vem até esse filtro biológico que ele tem uma particularidade muito interessante. Ele tem essas plantas chamadas papiro que tem a função de formar um filtro rizosférico que juntamente com uma série de micro-organismos transformam esses dejetos em sais orgânicos e inorgânicos, que é o que realmente nutre as verduras da aquaponia. Para entrar nesse novo mercado, Cristiano diz que pesquisou muito, viajou, foi conhecer o sistema em outros países e enumera uma série de vantagens da aquaponia em relação à hidroponia simplesmente. Diz que o grande benefício é a redução dos custos. Pelas contas dele, no sistema convencional, o gasto com insumos representa 30% do custo de produção. Com a aquaponia, este custo é zero. E por cima tem o lucro com peixe, que são tilápias. Se você tem uma técnica produtiva que você utilize um subproduto da nutrição dos peixes, que já vai trazer uma renda ao produtor, e conseguir fazer viável a produção de plantas, a nutrição das plantas com isso, isso acho que tem uma questão ambiental muito interessante, é um produto extremamente sustentável e bom para a saúde do consumidor também, porque você está produzindo algo com valor biológico até melhor. São Roque, pelo clima e pela boa disponibilidade de água, é considerado polo de hidroponia no Brasil. O município tem 200 produtores. E se avaliar pela animação deles, São Roque pode se tornar logo logo polo de aquaponia também. Que interessante, hein, gente? E a expansão do cultivo protegido na América Latina vem estimulando a procura por tecnologia, capaz de promover ganhos substanciais na produção de folhosas, hortaliças, flores, leguminosas e viveiros de mudas. Para falar sobre o cultivo hidropônico, está conosco aqui no estúdio o especialista em hidroponia e consultor da Faculdade da Cantareira de São Paulo, Guilherme Giorgi. Bom dia, Guilherme. Quais são as principais vantagens e desvantagens da hidroponia? Bom dia, é um prazer estar novamente aqui no Canal Rural falando sobre hidroponia. Bom, primeiramente a vantagem que a gente pode citar, que sem dúvida é a que chama mais a atenção, é a aparência desse material, né? A produção hidropônica, ela mostra para a gente vegetais limpos, bonitos, vistosos, né? Isso é uma vantagem.
Na produção, nós temos uma precocidade nessa produção, então a gente consegue retirar esse material antes do que no cultivo em solo, né? Certo. As raízes, elas vêm limpas já, não tem a terra ali sujando, então isso auxilia muito, fica muito bonito aparentemente e facilita no trabalho de manejo. Exatamente, o manejo. O manejo facilita muito, tá? Certo. Em relação ao cultivo de solo, nós temos também uma vantagem que precisamos de menos funcionários trabalhando nessa área. Não é necessário um trator para fazer uma ação e uma gradagem no solo, né? Não precisamos estar rodando áreas muito grandes para visualizar se tem alguma doença, alguma praga. Na hidroponia, uma estufa, a gente consegue ter muito mais produção do que numa área extensa em solo. Bom, você falou da estufa. Não necessariamente é necessário que seja coberta a produção, né? Não, nós temos muitos casos, fora do Brasil principalmente, onde a hidroponia é feita a céu aberto, né? Mas, utilizando o cultivo protegido por estufas, o que a gente tem é uma melhoria no combate a pragas e doenças, né? Porque você tem um sistema protegido, aquele telado auxilia no impedimento de entrada de insetos e pragas que poderiam ocasionar danos na nossa cultura. Certo. Bom, Guilherme, a gente viu aí em São Roque o produtor aí optando pela aquaponia. O produtor que hoje já utiliza como produção a hidroponia, é só uma questão de adaptabilidade na sua propriedade para começar a trabalhar com a aquaponia também, exato, né? Exato. A estrutura hidropônica não muda, ela é a mesma, né? O que você faz, em vez de utilizar um tanque de solução hidropônica, você vai estar utilizando um tanque de criação de peixes, um tanque para piscicultura. É interessante? É interessante, é rentável, né, desde que você faça uma análise de mercado naquela região. Você vai ter que ter uma análise para saber se vai conseguir vender esses peixes, você tem um mercado ali possível disso. Sim. E aí adaptar, criar os peixes. A ração desse peixe vai ter que ser balanceada, porque é o que o peixe comer que você vai estar alimentando a planta depois, né? Toda a decomposição desse material vai virar a nutrição das suas plantas. Bom, na hidroponia, se aplica o defensivo agrícola, hein? Se aplica. Existe casos que é necessário aplicar quando você está com uma infestação de pragas, alguma doença muito forte. Mas é possível também reduzir muito essa aplicação. Como eu falei, é um sistema protegido. Você não tem pragas de solo, né, fungos de solo que podem estar atacando a planta, mas você tem outros fungos que podem aparecer na água. Então, nesse caso, é necessário a aplicação de algum fungicida, de alguma outra planta, de algum outro inseticida, né, algum agrotóxico. Bom, mas no caso, normalmente não é necessário, você reduz muito o uso. Bom, a gente já falou então aí sobre as vantagens desse tipo de cultivo, mas e os custos, principalmente os custos iniciais, eles são elevados? Os custos iniciais são exatamente a desvantagem da hidroponia, né? Não em si equipamentos, mas a instalação da estrutura. Nós temos canalizações, e essa parte hoje aqui no Brasil é o que sai caro, né? Em relação à mão de obra, como eu citei, nós precisamos de menos funcionários. Em relação a insumos, é um uso correto. Nós não temos um desperdício de fertilizantes, por exemplo, no solo, que a gente perde por lixiviação, por a chuva estar arrastando esse material. Então a gente reduz muito isso, mas a instalação inicial do processo, da estrutura, ela é um pouco mais elevada. Mas é um investimento que se consegue elevado, que consegue recuperar e algumas vezes em pouco tempo. E a água utilizada, ela é reusada? A reutilização da água? A água é utilizada, reutilizada. Até hoje tanto se fala disso. Exatamente, né? Ela é uma vantagem isso, né? Porque a gente utiliza menos água, a gente não perde essa água. Ela fica num sistema de retorno, ela vai e volta. Até um momento em que é impossível a gente conseguir controlar e equalizar os nutrientes ali para as plantas. Aí, nesse caso, ela é feito um descarte. Certo. Só que aí essa água, ela já foi utilizada muitas vezes. A gente perde também por evaporação e outros casos mais, né? Algumas instalações mal feitas até por goteiras, né? Vazamentos. Mas a gente sempre tem uma economia de água muito grande. Engenheiro agrônomo, especialista em hidroponia de Guilherme Jorge, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Campo. Obrigado, é um prazer. Agora são 6h30, hora de tomarmos um café, pois no próximo bloco tem atração musical. Hoje no Bom Dia Campo, a música de qualidade do grupo Voz é imperdível. Agora você vê imagens do começo do dia em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Nós voltamos num instante, pois você sabe, o amanhecer no Brasil é aqui.